Olá, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo no nosso país a nível de política e de sociedade. Em logoterapia, também nós estudamos os fenômenos políticos. Viktor Frankl foi um psiquiatra vienense que fundou a logoterapia e que estava diretamente inserido e preocupado com o que acontecia na sua sociedade, na cidade de Viena. Ele escreveu e falou muito sobre os fenômenos sociais e políticos. Uma das teorias de Viktor Frankl é sobre as patologias do Zeitgeist. O que seriam essas patologias? Ele fala, por exemplo, das atitudes provisórias. Diante do medo do futuro, as pessoas vão deixando a sua responsabilidade de lado e vão dizendo, olha, não preciso mais trabalhar, não preciso mais me preocupar, porque o futuro não vai dar certo, né? As coisas não vão ir bem mesmo. Frankl também falou do fatalismo, também nessa mesma linha, já que o mundo está tão ruim, já que as coisas não vão bem, então eu vejo que tudo vai dar errado, que o mundo vai acabar, a humanidade devia ser destruída, as coisas não vão dar certo, e eu entro num fatalismo. E aí entram mais duas atitudes sobre as quais eu quero falar um pouco mais, relacionando ao que está acontecendo na nossa sociedade aqui no Brasil, mas também em muitas partes do mundo, que é o fanatismo e o coletivismo. Diante do medo, as pessoas se conectam a ideias fanáticas, absolutistas, e elas se prendem a essas ideias. E há um fechamento, um estreitamento cognitivo. Há alguns estudos que fundamentam essas teorias de Viktor Frankl, estudos recentes. Hoje, na Universidade de Maryland, o professor Ariel Kruglanski fala sobre o fechamento cognitivo. Ele realiza uma pesquisa grande, bem grande, que traz dados que fundamentam essa ideia de que pessoas inseguras e que têm uma intolerância à ambivalência do mundo, elas são mais propensas ao fanatismo. Bom, se você é inseguro, se você tem intolerância às ambivalências do mundo, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso, a sua tendência é que você procure fazer parte de grupos, que são grupos que promovem ideias mais fortes. Muitas vezes, esses grupos são grupos ideológicos. Outro fenômeno dentro dessa questão dos grupos é que para um grupo se fortalecer, geralmente ele precisa de grupos inimigos. E aí é onde se produzem os opostos, os contraditórios polarizados. E aí existem os extremismos. Para que esse grupo possa se fortalecer, é preciso que o outro grupo seja opostamente extremo, radical e a representação de algo muito ruim. Nós precisamos compreender o que acontece na nossa sociedade e tão próximo de cada um de nós. Nós vivemos aí uma década carregada de muita instabilidade política e, obviamente, social no nosso país. E vem se estourando ao que aconteceu em Brasília. Pessoas que parecem pessoas normais, pessoas simples, pessoas que podem conviver com cada um de nós, podem se parecer com nossos familiares, com nossos vizinhos, com nossos colegas. De repente, quebram um bloqueio policial, invadem os três poderes, a sede dos três poderes da República, depredam, quebram, vandalizam, atacam policiais,
a barbárie. E nós não percebemos, ou talvez não nos damos conta, de que nós podemos evitar isso. Isso são já reflexos de um fanatismo, de um coletivismo, e que tem sobre os seus fundamentos o medo, a insegurança, a intolerância. Então nós precisamos trabalhar nas bases disso. Quais são as causas disso? Quais são essas inseguranças sociais, mas também pessoais? Então essa reflexão precisa ser trazida para a nossa casa, para a nossa família. Nós precisamos mostrar para as pessoas com quem nós convivemos que existem essas realidades internas dentro de cada um de nós, que se nós estamos inseguros, nós vamos ter uma tendência ao fanatismo. Então nós precisamos trabalhar. E como que nós trabalhamos diante da insegurança? Buscando conhecimento, diálogo. E uma das coisas que a psicologia nos ajuda a conhecer é que nós somos falhos, nós somos erráticos. A nossa capacidade cognitiva está em aprender, e nós aprendemos também através do erro e através da abertura ao diferente. E o diferente no mundo adulto é também as diferenças políticas, são também as diferenças ideológicas, as crenças, os valores. Mas também nós precisamos entender quais são as limitações do ser humano quando ele busca pelo poder. Há, dentro dessa insegurança, se por um lado há pessoas inseguras que buscam, que têm medo das ambivalências, dessas diferenças da vida, há também pessoas que estão na busca pelo poder, que também faz parte da humanidade. Mas muitas vezes as pessoas que buscam pelo poder, muitas delas têm características sociopatas, ou seja, elas fazem de tudo pelo poder, inclusive manipular as inseguranças, as neuroses, os problemas psicológicos das outras pessoas. E aí nós olhamos para os líderes políticos. Então é preciso que nós tenhamos um olhar muito crítico para os líderes políticos. No meu livro Heróis da Nossa Existência, eu falo um pouco sobre esse perfil da pessoa que ela está no lugar de poder. E nós vamos perceber ao longo da história que todos os líderes políticos que foram totalitários ou que foram perpetradores de atos criminosos, de corrupção, que foram pessoas que cometeram crimes, vários, diversos, todas essas pessoas foram exaltadas, foram tidas como salvadores da pátria, como mitos, como pessoas de grande destaque, de grande admiração. E quando você exalta demais um ser humano, principalmente quando ele tem um lugar de poder, a tendência é que essa pessoa abuse desse lugar. Então, o que acontece no Brasil hoje é uma consequência de uma cultura que nós temos do populismo. Como surge o populismo? O populismo surge dessa necessidade que a sociedade tem de salvadores, de pessoas que sejam carismáticas, que falem bem, que defendam os nossos interesses pessoais de forma forte e que muitas vezes vão entrar nesse fenômeno do coletivismo, que é a construção na narrativa, na história de um grupo que seja opostamente extremo, radicalmente oposto à representação do mal. Então nós vemos ao longo das últimas décadas o discurso político, as eleições muito triste
do ponto de vista psicológico, nós observarmos o que acontece no nosso país, porque a mentira, ela reina, ela impera, porque durante a época das eleições, as campanhas políticas elas vão nessa linha de mentir para criar um discurso, uma história de que o outro é o representante do mal. E aí usa-se a palavra, a imagem, a ideia de Deus, do que é bom, do que são valores, usa-se os valores da família, da vida, valores que são os valores mais caros para o ser humano, os valores da educação, do que vai afetar os nossos filhos, e coloca-se os oponentes políticos como os representantes do demônio, do mal, do diabo, daquilo que vai fazer com que a decadência aconteça. Mas tudo isso são discursos manipuladores. Porque a verdade é que a democracia, ao longo da história, ela se mostra como o melhor caminho para uma sociedade. E é o que a história nos mostra. E o que é a democracia? A democracia é esse lugar onde as pessoas têm a sua voz e os diferentes possuem sua voz. E é justamente nas democracias, nos países onde a democracia é mais desenvolvida, não há um líder que se destaque diametralmente de forma muito elevada do resto da sociedade. Todos somos iguais. Então não há exaltação de líderes, não há mitos, não há fenômenos, não há salvadores da pátria. Todos somos iguais. E sendo todos iguais, nós tratamos todos da mesma forma. E aí esses líderes, eles respondem, eles conversam com a sociedade, e essa sociedade é uma sociedade plural, como é também a sociedade brasileira. Então nós precisamos nos abrir para o diferente. Há várias questões, há vários movimentos evolutivos que acontecem na nossa sociedade. Nós estamos no ano de 2023, nós estamos no século XXI. A nossa sociedade é diferente, existem pessoas que pensam diferente de nós, existem pessoas que têm valores diferentes do seu. E isso faz parte de uma democracia. E é assim que nós nos evoluímos como sociedade, como seres humanos. Agora, se nos tornamos intolerantes às diferenças, nós criamos o que Viktor Frankl vai dizer, que diante da insegurança, o ser humano, não sabendo o que ele deve fazer, ele cai no conformismo. E o que é o conformismo? É fazer o que os outros fazem. Então, olha os dois riscos para essas inseguranças. O conformismo. E o outro risco é fazermos o que os outros nos mandam. Isso é o totalitarismo. Nós, no Brasil, estamos flertando com o totalitarismo, porque não estamos ouvindo a voz da nossa consciência. Estamos entregando a nossa consciência aos grupos, e esses grupos são manipuladores. Como todos os grupos ideológicos, políticos, que buscam, ao final, a manutenção do poder. Então nós precisamos ter um olhar muito crítico para isso que está acontecendo. O primeiro passo é buscar conhecimento. Bom, com um pouco dessas bases, e que eu proponho a você que leia e faça algumas leituras, e eu tenho aqui algumas sugestões, o livro Logoterapia e Análise Existencial,
uma análise histórica e as perspectivas para o futuro, do professor Alexander Bastiani e Elizabeth Lucas, os maiores conhecedores aí da logoterapia na atualidade. O livro Heróis da Nossa Existência, um livro da minha autoria, eu falo sobre política também aqui neste livro, e o livro recém-lançado também pela editora Busca Sentido, Monantropismo, Pensamento Político de Viktor Frankl, um livro do professor Cláudio Garcia Pintos, da Argentina. Todos esses livros e esse tema que eu conversei com você aqui, de uma forma muito resumida, estão presentes no nosso curso de pós-graduação em logoterapia clínica avançada, mas também em alguns cursos que vão estar disponíveis no nosso site ipsapiens.com muito em breve. Você pode buscar esse conhecimento também adquirindo esses livros e outras tantas literaturas que existem, outros tantos livros que existem aqui no nosso país, mas o importante é que a gente tenha a mente aberta. O nosso país é um país plural e é através do diálogo, através do conhecimento que a gente vai conseguir vencer esses riscos que são os riscos do totalitarismo e do conformismo.